Bom, nesse vídeo nós vamos continuar o vídeo anterior de Platão falando sobre a questão do conhecimento. Eu disse para você que existem dois mundos, o sensível e o inteligível. A característica do inteligível é que as coisas são eternas, lá não tem mudança. Do sensível aqui é eterno e aqui não é eterno e tem mudança, portanto, certo? E aí você tem que se perguntar assim, entre o Heráclito e o Parmênides, nós tínhamos a problematização de base ontológica para a questão epistemológica. Ficou difícil, né? Então vamos lá. A questão ontológica, ou seja, com base no ser, de produzir conhecimento, ou seja, epistemológica, né? E qual era essa questão? Se o ser está sempre se modificando, como é que eu vou produzir conhecimento? Porque se o ser é aquilo que ele aparece para mim, ou seja, se o ser eu consigo perceber com base nas suas características sensíveis, e as características sensíveis elas estão sempre mudando, então o conhecimento é muito provisório, o conhecimento é líquido. Lembra que o Heráclito dizia, tudo muda, tudo flui. Então, eu não posso nem tomar banho 2 vezes no mesmo rio, quem dirá tentar produzir um conhecimento sistêmico que duradouro, porque nada é duradouro, tudo é líquido. Aí o Parmênides vai dizer, não, então a gente tem que buscar a essência das coisas, porque a essência não se modifica, e produzir conhecimento com base na essência, assim é possível o conhecimento. O que é que o Platão vai dizer sobre isso? Ele vai dizer, onde você acha que está o conhecimento para Platão? Onde? Onde você acha? Na esfera sensível ou na esfera inteligível? Nesse ponto ele concorda com Parmênides. A gente tem que buscar conhecimento naquilo que não se modifica, naquilo que é eterno. Portanto, o ser verdadeiro das coisas para Platão está lá na esfera inteligível. A verdade, ela deve ser buscada, portanto, na esfera inteligível e não na esfera sensível. A esfera sensível é o nível mais baixo do conhecimento que tem. Platão não gosta muito disso. Ele diz que a gente tem que ir ascendendo até o conhecimento verdadeiro das formas lá na esfera inteligível, certo? Agora, como isso se dá? É importante que você saiba uma teoria de Platão chamada de teoria da reminiscência. Reminiscência. Essa palavra reminiscência tem a ver com reminiscer, que significa recordar. Recordar. Então, conhecimento, se está na teoria da reminiscência, você já tem que deduzir que o conhecimento nós não produzimos, nós temos que recordar. Aí você fala, pera, professora, como assim? Ó, o conhecimento, ele não está na esfera inteligível, essa esfera é eterna, não é? Então você pensa aqui comigo, você é só parte sensível? O que você acha? O que você acha? Você é só isso que passa pelos 5 sentidos ou não? Para pensar em Carla, eu parando para pensar em mim. Eu tenho uma parte que passa pelos 5 sentidos, né? Você pode ver várias... Olhe para o meu rosto. Mas existe uma parte aqui dentro de mim que não passa pelos 5 sentidos. Existe em mim uma parte que só é inteligível e não sensível. Diga aí para mim alguma coisa. Vamos imaginar que você diz para mim, pensa na ideia de carro, certo? Então, pensei, carro. Se você abrir o meu cérebro agora, você vai ter acesso, você vai ver o carro que eu pensei? Você não vai ver o carro que eu pensei, você vai ver neurônios, você vai ver partes do meu cérebro, né? Mas você não vai ver a ideia de cérebro. Daí Platão chega a uma dedução. O homem, ele tem uma esfera física, mas ele também tem uma esfera metafísica. A esfera física, corpo, a outra alma. Se essa alma, ela tem acesso às ideias, portanto, ela pertence ao mundo inteligível. E o corpo, ele fica aqui, no mundo sensível, né? Ele é sensível, você pode olhar, o corpo é sensível. Então, essa dualidade cósmica, ela existe no homem. O homem é corpo, mas também é alma. Se a alma é eterna, ou seja, ela sempre existiu, ela veio da esfera inteligível. E se ela viu a esfera inteligível, então cabe ao ser humano somente fazer com que ela recorde essas ideias que já estão aqui
E aí, você produzir conhecimento não significa decorar fórmulas sem entender as fórmulas. Não significa decorar conceitos sem entender conceitos, mas você ir dentro de você, se perguntando sobre os conceitos e sobre a fórmula, até chegar àquela conclusão. Ah, eu entendi. Esse entendimento vem de onde? De dentro de você. Platão vai dizer que é a sua alma que trouxe a clareza da sua razão, o conhecimento. Platão usa-se de um mito da época para poder explicar melhor a teoria da reminiscência, que é o mito de Er. Er era um soldado que ficou um tempo em guerra e morreu. Tendo morrido, ele ficou na pira durante um tempo. Pira é o lugar que fazia a cremação dos mortos, e ele ficou, se eu não me engano, por 12 dias. Depois ele voltou. Tendo voltado, ele contou, ele meio que ressuscitou. E aí ele contou o que aconteceu lá. Então, ele dizia que a alma dele foi para um mundo diferente. E sendo lá, tudo que ele fez, estando lá, tudo que ele fez foi pesado, né? Então foi pesado toda a justiça que ele cometeu e toda a injustiça que ele cometeu. E aí, isso não aconteceu só com o Er, né? Não, na verdade, isso não aconteceu com o Er. O Er ficou observando as pessoas que eram julgadas. Porque qual era a missão do Er lá? Voltar e contar para as pessoas como que era depois da morte. E o Er contava que a sua direita tinha 2 caminhos, um que vai e um que volta. A esquerda também, um que vai e um que volta. As almas que pesavam mais na sua vida a justiça que fizeram, ou seja, foram mais justas do que injustas, elas iam para o caminho da direita. As almas que foram mais injustas do que justas, elas iam para o caminho da esquerda. Er conta que as que vinham desse caminho da esquerda, portanto, as que foram injustas, elas vinham chorando, lamentando, gemendo, porque elas receberam 10 vezes por cada injustiça que cometeram no mundo. Mas as que foram boas, as que foram justas, que o bem e a justiça estão muito relacionados, eu já expliquei isso no vídeo anterior, elas receberam 10 vezes pela justiça. E elas voltavam contando sobre as ideias universais, sobre ideias incríveis, sobre a ideia de belo, sobre o belo em si. E a alma dessas pessoas queria muito voltar para lá. Então, quando elas voltaram dessa esfera, elas escolheram um lote de vida. Lote de vida, se ia ser de sapo, papagaio, passarinho, né? Agamenon escolheu de uma águia, porque era menos complicado para ser justo. Então, essas pessoas se encontravam, andavam numa mesma fila e passavam no rio Leté, que significa esquecimento. E elas bebiam da água do rio. Só que quanto mais água elas bebessem, mais elas se esqueciam daquilo que elas tinham visto lá nessas esferas de mundo que o Er relatou. E aí houve um estrondo, né? E essa alma se juntou ao corpo e assim houve o nascimento. Ou seja, a alma que é eterna, que está no corpo desde sempre, ela viu as ideias inteligíveis, ela conhece as ideias inteligíveis. Só que cabe ao quê? Cabe agora ao ser humano tentar lembrar das ideias inteligíveis. E fazer isso não é dando ouvido ao corpo, né? Não é seguindo aquilo que o seu corpo quer, buscando os prazeres do corpo, mas é buscando a esfera racional da alma, buscando se desenvolver racionalmente, assim que as ideias vêm. Se você é meu aluno, você sabe que eu tento usar isso, né? Eu não passo aquele monte de conceitos no quadro para você tentar entender. Eu comecei a aula do Platão no vídeo assim, eu quero que você entenda o contexto para que ao final você diga: ah, agora eu entendi, né? É porque conhecimento tem a ver com recordação, ou seja, aquilo que hoje nós conhecemos por inconsciência, né? Boa parte do que a gente já viveu está no nosso inconsciente, e você sabe que se não for por meios neurológicos de pessoas especializadas, a gente não tem acesso a esse inconsciente, né? Isso que Platão diz que se perdeu, que está lá na alma, ele deve ser retomado pelo conhecimento, pelo estudo, pela filosofia, pela prática da justiça, pela prática da virtude, para que nós nos tornemos sábios e vamos relembrando o conhecimento. Essa é basicamente, em 10 minutos, a teoria da reminiscência. Nós vamos para a alegoria da caverna no próximo vídeo.